O saco de estopa bateu no chão vermelho com um baque surdo no meio da plantação. 200 olhos observaram enquanto o coordenador Ribeiro deu um passo à frente e chutou as mandiocas, espalhando-as pela terra seca de Goiás. Quer brincar de fazendeira? Acha que baixaram os padrões só para mulher velha participar? Ele cuspiu, apontando o dedo para Maria. Dá uma enxada cor-de-rosa para ela também. Maria Santos não piscou. Ela colocou o chapéu de palha no chão, tirou as luvas de couro suadas e se virou. Uma tatuagem desbotada brilhou sob a gola da camisa amarela. Um pé de milho entrelaçado com raízes de mandioca. Ela parou na porta do galpão. Amanhã vocês me veem lá no campo. Alguém ficou gelado. Acabara de reconhecer aquela tatuagem. O que você teria feito naquele momento? Teria enfrentado, saído em silêncio ou encontrado outra forma de recuperar sua dignidade? Às vezes, a resposta mais poderosa não é a que esperamos. Deixe-me saber o que pensa enquanto essa história se desenrola. Maria Santos vivia numa casa simples nos arredores de Caldas Novas, onde a poeira vermelha se assentava em tudo e o calor do cerrado fazia o ar tremer como água. Aos 52 anos, tinha o tipo de rosto que as pessoas esqueciam imediatamente. Agradável o suficiente, com cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo simples e roupas que pareciam feitas para se misturar em qualquer multidão. Seus vizinhos no conjunto rural. Esperança a conheciam como a mulher quieta do lote 47 que plantava hortaliças e nunca reclamava quando as crianças corriam muito alto pelo terreiro. Toda manhã, às 5h da manhã, ela caminhava 8 quilômetros pelas estradas de terra, evitando as trilhas populares onde outros caminhantes podiam tentar puxar conversa. Sua casa refletia a mesma simplicidade deliberada. Paredes brancas, móveis mínimos, uma única estante cheia de livros de agricultura e manuais de irrigação que ninguém nunca notava. A única decoração era uma foto pequena e emoldurada no balcão da cozinha, desbotada demais para visitantes distinguirem os detalhes de um trator silhuetado contra o pôr do sol no cerrado. Não tinha presença nas redes sociais, nenhuma conexão com sua vida passada que alguém pudesse rastrear. Seu celular, um modelo antigo que mal conseguia mandar mensagens, ficava silencioso no balcão na maioria dos dias. Quando os outros produtores da cooperativa a convidavam para as reuniões sociais, ela educadamente recusava com desculpas sobre trabalho na horta ou preparação do plantio. Pararam de convidar depois do primeiro ano. O presidente da cooperativa, seu Davidson, uma vez disse que ela era a produtora mais confiável que ele conhecia. Nunca adoeceu, nunca se atrasou, nunca causou drama. Você é como um fantasma, ele brincou, sem saber o quão perto da verdade havia chegado. Mas fantasmas têm histórias, e a de Maria estava enterrada sob 15 anos de construção cuidadosa. Quando viu o anúncio do programa de capacitação em agricultura sustentável no Centro de Treinamento Rural de Anápolis, algo que ela pensava estar morto se mexeu em seu peito. Preencheu a inscrição com a mesma letra caprichada que usava nos relatórios de produção dos estudantes, listando apenas 300 horas de experiência em trator Massey Ferguson sob sua experiência agrícola. Era tecnicamente verdade. Ela tinha registrado exatamente 300 horas naquele modelo. As outras 12.400 horas em tudo, desde colheitadeiras John Deere até equipamentos experimentais que não existiam oficialmente, permaneceram sem menção. O comitê de seleção quase rejeitou sua inscrição. Mais uma aposentada achando que agricultura era hobby. Um avaliador escreveu na margem. Mas algo sobre seus resultados nos testes, perfeita em toda a avaliação técnica, chamou atenção. Quando chegou para o primeiro dia de treinamento, estacionou sua Estrada 2010 entre uma Hilux e uma S10, pegou sua única bolsa de equipamentos e entrou num mundo que uma vez havia dominado desde os 3.000 hectares. Nenhum dos outros candidatos olhou para ela 2 vezes. Era apenas mais uma mulher de meia-idade sonhadora num programa cheio de filhos de fazendeiros ricos e entusiastas urbanos que achavam que a agricultura sustentável seria sua próxima aventura. Bruno Thompson, filho do deputado Thompson e herdeiro de uma fortuna do agronegócio, riu quando a viu durante a orientação. "Perdida, dona! O centro comunitário fica no outro prédio." Maria simplesmente tomou seu lugar na última fileira, abriu seu caderno e começou a escrever nas margens. Não anotações sobre o briefing, mas cálculos para manejo otimizado de nutrientes em rotação de culturas, hábitos que morrem mais devagar que sonhos.
15 anos antes, a engenheira agrônoma Maria Santos havia sido a mais jovem técnica a se qualificar no programa de irrigação do Vale do São Francisco. A chamavam de fantasma, não porque era invisível, mas por sua capacidade sobrenatural de fazer terras áridas florescerem sem aviso, como um espectro da vida no ar rarefeito acima dos 800 metros de altitude do Planalto Central. Os instrutores da Universidade Federal de Viçosa haviam ficado sem desafios para ela ainda no segundo ano. Formou-se summa cum laude em engenharia agronômica aos 22 anos, falava fluentemente inglês, espanhol e francês e conseguia desmontar e remontar o sistema hidráulico de uma John Deere de olhos vendados. Os avaliadores psiquiátricos haviam sinalizado sua inteligência espacial excepcional e tempos de reação que beiravam o sobre-humano. Esta aqui é especial, o general Silva havia escrito em seu arquivo. Trajetória de carreira ilimitada. Mas talento no governo era como sangue em águas infestadas de tubarões. Atraía predadores. O major Derek Ribeiro havia sido seu supervisor no INCRA em Brasília. Um homem que passou 20 anos subindo na hierarquia através de conexões políticas em vez de competência. A primeira vez que Maria superou suas projeções de produtividade num projeto de assentamento, seu orgulho azedou em algo mais sombrio. Ela havia implementado um sistema de irrigação por gotejamento perfeito, com 12% de umidade do solo, enquanto ele havia falhado tentando seguir seus cálculos complexos. Os outros técnicos começaram a pedir para trabalhar em seus projetos, citando suas inovações em sustentabilidade nos relatórios, procurando sua orientação, apesar da posição superior de Ribeiro. Ele começou sua campanha silenciosamente. Conflitos de agenda que a mantinham fora de reuniões importantes, atrasos na manutenção de seus equipamentos antes de avaliações críticas, relatórios de desempenho que condenavam com elogios superficiais. Mas Maria tinha algo que Ribeiro não conseguia manipular: habilidade pura e inegável. Quando o INCRA precisou de alguém para a Operação Terra Verde, uma missão sigilosa no sertão da Bahia, ela foi a escolha unânime, apesar das objeções de Ribeiro. Os parâmetros da missão eram simples: implementar agricultura sustentável numa região atingida pela seca, recuperar terras degradadas e retornar sem criar um incidente político. Ribeiro havia se voluntariado para lidar com o planejamento tático, insistindo que era sua responsabilidade como supervisor regional. Maria estudou os materiais de briefing que ele forneceu, memorizando cada coordenada, cada avaliação de solo, cada plano de contingência. Mas quando chegou ao assentamento São João às 6 da manhã, voando tão baixo que seu altímetro mostrava 30 metros, as coordenadas levaram direto para uma emboscada. 3 fazendeiros armados apareceram da escuridão e o sistema de irrigação pré-instalado explodiu como um Natal. Ribeiro havia cometido um erro catastrófico ou deliberadamente a enviado para morrer. Em 90 segundos de violência que nunca apareceria em qualquer registro oficial, Maria havia neutralizado os 3 fazendeiros e destruído 2 bombas de sucção antes de escapar a 80 km/h. As terras degradadas permaneceram intocadas. Ela escolheu sobreviver em vez de completar uma missão baseada em inteligência falsa. A investigação que se seguiu foi uma obra-prima da política governamental. Ribeiro já havia deletado os arquivos originais da missão, substituindo-os por versões que mostravam que Maria havia se desviado do plano agrícola. Ele testemunhou que ela havia perdido o controle, buscando glória pessoal sobre objetivos da missão. Os protestos dos fazendeiros locais sobre agressão não provocada apoiaram sua versão dos eventos. Maria poderia ter reagido, poderia ter revelado as discrepâncias que documentou, mas sabia como essas histórias terminavam. Ribeiro tinha conexões, ela tinha a verdade. No sistema de justiça governamental, conexões geralmente venciam. Mas Ribeiro cometeu um erro. Assumiu que o irmão mais novo de Maria, o capitão João Santos, ficaria fora disso. João, um piloto de helicóptero da Polícia Civil de Goiás, havia assistido a carreira de sua irmã implodir com raiva impotente. Quando Ribeiro foi designado para planejar outra operação de alto risco no Pantanal, João se voluntariou para tomar o lugar de Maria, alegando que ela estava emocionalmente comprometida demais para trabalhar no campo. Ribeiro, inconsciente da substituição até o último momento, prosseguiu com seu plano original: outro conjunto de coordenadas falsificadas, outra emboscada projetada para eliminar uma ameaça à sua carreira.
O helicóptero de João Santos foi abatido 17 minutos após a decolagem. O relatório oficial culpou falha mecânica e ação de fazendeiros armados. Maria sabia que não era verdade. Ela havia ficado no cemitério São João Batista numa chuva fria de novembro, observando dobrarem a bandeira que havia coberto o caixão de seu irmão, e tomou duas decisões. Primeiro, renunciaria imediatamente, desaparecendo tão completamente que Ribeiro nunca teria outra chance de destruir alguém que ela amava. Segundo, nunca esqueceria. Não por vingança, João não teria querido isso, mas por justiça. Se a oportunidade surgisse, ela estaria pronta. Entregou suas credenciais no dia seguinte, assinou papéis que a maioria das pessoas nunca soube que existiam e desapareceu do mundo da agricultura governamental. A CIA havia tentado recrutá-la, empreiteiras agrárias privadas haviam oferecido salários de 7 dígitos. O general Silva havia ligado pessoalmente para implorar que reconsiderasse. Ela recusou todos, escolhendo em vez disso plantar hortaliças para adolescentes que nunca saberiam que sua professora de agricultura uma vez dançou com a morte no cerrado. Por 15 anos construiu uma vida tão comum que era quase invisível. Aprendeu a encontrar satisfação em pequenas vitórias. Um estudante com dificuldades finalmente entendendo irrigação por gotejamento, o ritmo meditativo de suas caminhadas matinais, a forma como o cerrado florescia depois de chuvas raras. Quase havia se convencido de que era suficiente, então viu o anúncio do programa de Anápolis e abaixo da assinatura oficial um nome que fez seu sangue gelar. Coordenador Ribeiro, oficial comandante. Derek Ribeiro havia mudado de nome após um escândalo envolvendo a apropriação indébita de fundos, não suficiente para acabar com sua carreira, mas o bastante para exigir um novo começo. Maria havia encarado o anúncio por horas, lembrando da risada de seu irmão, da forma como ele sempre a defendeu mesmo quando ela não precisava de defesa, como morreu acreditando num sistema que os havia traído. Submeteu sua inscrição naquela noite, sabendo exatamente no que estava se metendo, sabendo exatamente como terminaria. A humilhação começou pequena na primeira semana de treinamento, como gotas de água começando o que se tornaria uma enchente. Bruno Thompson havia se estabelecido como o alfa da turma em questão de horas, suas 4.000 horas de experiência em fazendas e conexões familiares, fazendo dele o centro natural de gravidade para os outros civis ricos brincando de fazendeiro. Ele criou um grupo de estudos informal que se reunia no centro comunitário, casualmente esquecendo de convidar Maria e as outras 3 mulheres do programa. Durante os intervalos, fazia palestras com discussões técnicas deliberadamente altas o suficiente para ela ouvir. A questão sobre irrigação em altitude, dizia, abrindo as mãos como um professor, é que você precisa de instinto que só pode desenvolver com tempo real de campo. Essas produtoras de quintal acham que é só sobre seguir manuais, mas quando você está gerenciando 500 hectares, tudo muda. Maria continuava escrevendo em seu caderno, calculando relações solo-água e velocidades de infiltração ótimas, deixando suas risadas passarem sobre ela como ruído branco. Os instrutores, seguindo as deixas da hierarquia social, começaram a chamá-la para as questões mais complexas, claramente esperando envergonhá-la. Santos, o Major Pereira latiu durante uma aula de sistemas. Explique os modos de falha no sistema de irrigação por aspersão da Jacto e como diferem dos sistemas israelenses. Maria havia se levantado, feito uma dissertação de 15 minutos que incluía probabilidades de falha, arquitetura de redundância e lógica de controle hidráulico, depois sentado sem expressão. A sala ficou em silêncio. Pereira, desconcertado, murmurou algo sobre conhecimento de livro versus experiência prática e seguiu em frente. Mas sua competência só piorou as coisas. Durante as sessões de simulador, seus equipamentos desenvolveriam falhas misteriosas. A pressão hidráulica cairia sem aviso ou o sistema de navegação GPS resetaria no meio da operação. Tom Rodrigues, o técnico sênior, a puxou de lado após o terceiro incidente. Alguém está acessando seu perfil de simulação depois do expediente, sussurrou, mudando parâmetros, introduzindo falhas. Eu reportaria, mas... Olhou na direção do escritório de Ribeiro e deu de ombros, impotente. Na 8ª semana, a sabotagem havia se tornado descarada. Maria chegava para encontrar seus materiais de treinamento perdidos, seu armário esvaziado, sua vaga de estacionamento bloqueada por cones laranja.
As outras mulheres do programa, Jennifer Adams, ex-pilota agrícola, Maria Santos, transferida da extensão rural, e Lisa Chen, engenheira de alimentos, inicialmente mostraram solidariedade, mas a influência de Thompson era insidiosa. Ele puxou Jennifer de lado durante um briefing de formação, sua voz mudando o suficiente para outros ouvirem. Você tem potencial real, Adams. Pena ver desperdiçado associando-se com as pessoas erradas. Meu pai está no comitê de agricultura, ele lembra de talentos quando vê, e lembra de decepções também. Jennifer começou a sentar do lado oposto da sala de aula, evitando contato visual com Maria nos corredores. Maria e Lisa seguiram o exemplo em dias. O instinto de sobrevivência superou a sororidade. O coordenador Ribeiro observou esse isolamento social com satisfação, ocasionalmente adicionando seus próprios toques especiais. Durante briefings, destacava Maria para críticas públicas. Santos, seu plano de plantio está tecnicamente correto, mas não mostra consciência tática. Esta não é uma operação de jardinagem doméstica. Precisamos de guerreiras, não de operadoras de calculadora. Quando ela executou um padrão perfeito de rotação de culturas no campo experimental, quando suas pontuações de manejo de pragas excederam as de todos os outros, ele questionou a calibração dos equipamentos. A mensagem era clara para todos. Maria Santos não era bem-vinda ali, e qualquer um que a apoiasse compartilharia seu destino. A guerra psicológica atingiu seu pico durante a avaliação de trabalho em equipe da 12ª semana. Maria foi designada para liderar uma equipe de 4 pessoas com os 3 pilotos mais fracos da turma, estudantes que mal haviam passado nos testes básicos de manejo de equipamentos. Thompson liderou a equipe oposta, escolhendo os melhores performers para seu time. Não se preocupe, Santos, ele gritou durante o briefing. Quando você reprovar, tenho certeza de que há uma escola técnica em algum lugar que precisa de uma instrutora de teoria. Mas algo aconteceu quando Maria se sentou no trator Massey Ferguson naquele dia. Pela primeira vez em 15 anos, sentiu a calma familiar descer. Aquela clareza cristalina que a havia tornado uma lenda em projetos agrícolas por todo o país. Os 3 estudantes em dificuldade atrás dela estavam aterrorizados. Suas comunicações por rádio trêmulas, sua formação frouxa. Maria acionou o rádio, sua voz cortando o pânico deles com autoridade absoluta. Equipe Cerrado. Aqui é a líder. Ouçam minha voz e confiem no treinamento. Vamos trabalhar como uma unidade. Copiem meus movimentos exatamente. Não pensem, apenas sigam. Pelos próximos 45 minutos, ela trabalhou com tal precisão que seus companheiros de equipe se encontraram acompanhando instintivamente, seus tratores se movendo em perfeita sincronização. Quando a equipe de Thompson tentou uma interceptação agressiva durante o plantio competitivo, Maria liderou seu time através de uma série de manobras táticas que não deveriam ter sido possíveis com operadores novatos. Ela usou a previsibilidade deles como uma força, mantendo a operação simples enquanto os posicionava de formas que maximizavam sua eficiência defensiva. O vídeo do debriefing mostrou algo extraordinário. 4 tratores se movendo como dedos da mesma mão, executando manobras básicas com um timing tão perfeito que derrotaram todos os ataques. Ribeiro assistiu à repetição 3 vezes, seu rosto escurecendo a cada visualização. Deve haver um mau funcionamento no sistema de gravação, anunciou. Ninguém opera equipamentos assim na primeira tentativa. Repetiremos o exercício amanhã. Mas a repetição apenas confirmou o que todos haviam visto. Maria Santos não era apenas competente. Estava operando num nível que fazia todo o programa parecer amador. Os estudantes em dificuldade que ela havia liderado vieram até ela depois, lágrimas nos olhos. Dona, nunca senti trabalhar no campo assim. Foi como se a senhora estivesse na minha cabine comigo. Maria sorriu. A primeira expressão genuína que alguém havia visto dela. Vocês sempre tiveram isso dentro de vocês. Às vezes só precisamos de alguém para nos mostrar o caminho. A avaliação do meio do curso deveria ter sido a vindicação de Maria. O exercício de simulação de combate a pragas colocou 2 equipes de 4 tratores uma contra a outra, num engajamento de controle além do alcance visual. A equipe de Maria consistia nos mesmos 3 pilotos novatos, enquanto Thompson comandava a elite do programa. Em qualquer cenário racional, deveria ter sido um massacre. O exercício começou com a formação de Thompson em perfeita posição ofensiva, separação de 40 metros com vantagem de altitude e velocidade.
A equipe de Maria estava espalhada, defensiva, aparentemente sem opções. Ribeiro observou da sala de controle, antecipando a eliminação rápida que justificaria removê-la do programa. Mas Maria havia passado 12 semanas estudando cada operador da turma, catalogando seus hábitos, suas reações sob estresse, seus sinais reveladores. Sabia que Thompson sempre liderava com um padrão específico de pulverização. Sabia que seu braço direito favorecia ângulos altos de ataque. Sabia que a formação dele se dividiria num padrão previsível quando pressionada. Equipe Cerrado, curva tática oeste, descer para nível 5. Maria comandou. Desliguem os pulverizadores. Vamos no escuro. Os 3 novatos seguiram sem questionar. Sua fé nela absoluta após o trabalho em equipe. Por 30 segundos, a equipe de Thompson perdeu contato, suas varreduras de radar encontrando campo vazio. Quando a equipe de Maria reapareceu, havia revertido a geometria inteiramente. Equipe Cerrado. Selecionem alvos por voz. Cerrado 2. Alvo norte. Cerrado 3. Meio. Cerrado 4. Pegue o último. Eu fico com o líder. Ataque agora. Agora. 4 lançamentos simultâneos de defensivo apareceram na simulação. A formação de Thompson, pega completamente desprevenida, tentou manobras evasivas, mas Maria havia posicionado seus ataques durante seu ponto cego, calculando seu tempo de reação até décimos de segundo. O computador registrou 4 eliminações em 8 segundos. A sala de controle explodiu em caos. Instrutores que haviam operado em missões reais ficaram sem palavras. Ribeiro bateu o punho no console. Reiniciem a simulação. Mau funcionamento. Rodaram novamente. Desta vez, Maria eliminou a formação de Thompson em 6 segundos, tendo aprendido suas reações de pânico do primeiro engajamento. Na terceira reinicialização, seus companheiros novatos estavam rindo pelo rádio, sua confiança disparando a cada vitória. Dona, Cerrado 3 chamou. Acho que entendi o manejo de defensivos agora. Dona, Cerrado 2 acrescentou. Pode nos ensinar aquela defesa em barril depois disso? Até os operadores de elite de Thompson estavam fazendo perguntas durante o debriefing. Curiosidade profissional superando pressão social. Mas Ribeiro encerrou a discussão com um rosnado. Isso não prova nada, exceto que nossos parâmetros de simulação precisam de ajuste. Combate real não é videogame, Santos. Você está se exibindo, colocou seus companheiros em perigo e violou a doutrina tática básica. Virou-se para a turma. É isso que acontece quando pessoas acham que estão acima do sistema. Têm sorte uma vez e acham que são invencíveis. No combate real, exibidos fazem pessoas morrerem. O confronto público que se seguiu era inevitável. Ribeiro havia convocado uma reunião geral no galpão principal, ostensivamente para discutir as próximas avaliações finais. Mas todos sabiam o propósito real quando viram o nome de Maria no quadro de briefing com uma linha vermelha através dele. 200 estudantes e instrutores se reuniram em círculo, deixando Maria em pé sozinha no centro como algum julgamento medieval. Ribeiro havia preparado seu discurso cuidadosamente, construindo seu caso com precisão burocrática. Seu registro de campo mostrava irregularidades. Suas pontuações de simulação eram estatisticamente impossíveis sem trapaça. Sua verificação de antecedentes tinha lacunas que levantavam preocupações de segurança. Cada acusação era vaga o suficiente para evitar desafio legal, mas específica o suficiente para destruir reputação. A comunidade agrícola é construída sobre confiança, Ribeiro concluiu, sua voz carregando a retidão de um cruzado. Confiamos em nossos parceiros com nossos meios de vida. Como alguém pode confiar em alguém que se recusa a se integrar com seus pares, que se exibe às custas do sucesso da missão, que acha que as regras não se aplicam a ela? Gesticulou para Bruno Thompson e os outros estudantes de destaque. Estes são o futuro da agricultura. Jogadores de equipe que entendem que glória individual não tem lugar no campo. Santos representa tudo de errado com o impulso moderno pela inclusão sobre excelência. A multidão se mexeu desconfortavelmente, mas ninguém falou. A dinâmica social era clara. Oponha-se a Ribeiro e compartilhe o destino de Maria. Então estou te dando uma escolha, Santos. Ribeiro continuou, sua voz caindo para um sussurro ameaçador que de alguma forma se propagou pelo galpão.
Remova seu uniforme voluntariamente e saia com qualquer dignidade que lhe reste. Ou mandarei a segurança escoltá-la depois que eu detalhar cada falha, cada deficiência, cada razão pela qual nunca pertencerá à agricultura. Ele fez uma pausa para efeito. O que vai ser? Maria ficou imóvel durante todo o discurso, seus olhos focados em algo além da multidão que a cercava. Quando finalmente se moveu, foi com precisão deliberada. Desprendeu seu crachá, removeu seu colete de campo e colocou ambos cuidadosamente no chão. O silêncio foi absoluto. Até os sistemas de ventilação pareceram pausar. Naquela noite, Maria sentou em seu apartamento segurando a caixa de madeira que não abria há uma década. Dentro, embrulhados em papel livre de ácido, jaziam os restos de uma vida diferente. Suas folhas de carvalho de tenente-coronel, a promoção que havia chegado 2 semanas depois que renunciou. A forma do general Silva de garantir que manteria sua patente se algum dia retornasse. O coração púrpura de uma missão classificada no interior do Mato Grosso quando estilhaços rasgaram através de sua cabine. A cruz de voo distinto com dispositivo de valor por ações durante uma operação de resgate que salvou 17 operadores especiais. Sob as medalhas, uma carta na caligrafia de seu irmão. Maria, se você está lendo isso, algo deu errado. Não se culpe. Você me ensinou a trabalhar no campo muito antes de eu me sentar numa cabine. Me ensinou que coragem não é sobre ser destemida. É sobre fazer o que é certo, especialmente quando você está aterrorizada. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que você carrega o cerrado em sua alma. Ninguém pode tirar isso de você. Voe alto, irmã. Sob a carta, um envelope lacrado marcado. Abrir apenas em caso de emergência. Na escrita precisa do general Silva. Maria quebrou o lacre, suas mãos firmes apesar das lágrimas. Dentro, uma única folha de papel e um número de telefone. Maria, eu a conheço. Sei que você desaparecerá, tentará proteger todos os outros removendo-se da equação. Mas Ribeiro não terminou. Ele machucará outros. Quando estiver pronta para pará-lo, ligue para este número. Algumas batalhas não podem ser vencidas indo embora. Ela encarou o número de telefone por 1 hora, lembrando de cada operador que Ribeiro havia sabotado, cada carreira que destruiu, cada vida que torceu para alimentar seu ego. Amanhã ele a humilharia diante de toda a comunidade agrícola, cimentando seu poder e garantindo que ninguém jamais o desafiaria novamente. A menos que ela lembrasse a todos como era o poder real. Discou o número à meia-noite. A voz que atendeu era familiar, mais velha, mas ainda carregando autoridade absoluta. General Silva, é fantasma. Preciso de um favor. Um grande favor. Maria! O calor em sua voz quase quebrou sua compostura. Estive esperando 15 anos por esta ligação. Do que precisa? Ela respirou fundo, decisão se cristalizando. Preciso de algo que faça uma declaração. Algo que não possa ser negado, não possa ser encoberto, não possa ser explicado. Silva riu, um som como trovão. Como se sente sobre engenharia alemã? Por acaso sei onde podemos emprestar um Fend para algumas horas. Intercâmbio de treinamento diplomático, completamente legal, se alguém perguntar. Senhor, esse é um trator de linha de frente. As implicações políticas... Ai, Maria! Silva interrompeu gentilmente. Você realmente acha que Ribeiro é o único que tem jogado política? Tenho 15 senadores e o ministro da Agricultura prontos para agir contra ele. Mas precisamos de causa. Precisamos de algo dramático o suficiente para a mídia pegar. Público o suficiente para não ser enterrado. Você aparecendo num dos tratores mais avançados do mundo depois que ele diz publicamente que você não sabe trabalhar no campo, esse é o tipo de história que acaba carreiras. Maria sorriu pela 2ª vez em semanas. Quando? R$08 amanhã. Anápolis tem um no pátio para treinamento aliado. Capitão Mueller terá uma emergência familiar e precisará de um substituto qualificado. Coisa boa, temos alguém com as certificações adequadas. Senhor, minhas certificações expiraram há 15 anos. Expiraram? Engraçado. Meus registros mostram que você tem mantido proficiência como operadora de teste para programas classificados. Coisas de orçamento negro, muito sigilosas. Silva fez uma pausa. Maria, tem certeza disso? Não há volta para se esconder. Ela olhou para a foto de João, para o irmão que morreu acreditando em justiça. Estive me escondendo por 15 anos, senhor. É hora de lembrar quem eu sou. O amanhecer chegou lentamente ao cerrado.
pintando as montanhas de púrpura e dourado, enquanto Maria dirigia em direção ao centro de treinamento de Anápolis pela última vez. Deixar continuar parte 15. O amanhecer chegou lentamente ao cerrado, pintando as montanhas de púrpura e dourado, enquanto Maria dirigia em direção ao centro de treinamento de Anápolis pela última vez. Deixou sua estrada no estacionamento público do lado de fora dos portões, pegou uma pequena bolsa de lona e caminhou os 800 metros até o complexo principal. Aos 06h30, encontrou o capitão Muller esperando no pátio de equipamentos, seus olhos azuis brilhando com diversão mal contida. Fantasma, cumprimentou formalmente. Capitão Hans Müller, programa de intercâmbio alemão. Ouvi que você pode precisar de alguns equipamentos hoje. Apontou para a máquina atrás dele. Um Fendt 1050 Vario, 500 cavalos de força de engenharia alemã de precisão, que custava mais que a maioria das casas. Linda, não é? Sistema de direção automatizada por satélite, transmissão stepless, sistema hidráulico que pode levantar 12 toneladas. Testamos alguns sistemas de irrigação experimentais com ela na semana passada. Funciona perfeitamente. Maria circundou a máquina, suas mãos traçando linhas familiares, verificando sistemas que não havia operado há mais de uma década. Que tipo de implementos? Oh, que coincidência! Muller sorriu. Alguém deixou um sistema de plantio direto Amazon conectado. 6 metros de largura, GPS integrado, monitoramento de sementes por fileira. Quase como se alguém estivesse esperando uma demonstração. Fez uma pausa, sua expressão ficando séria. Maria, você não precisa fazer isso. Há outras formas de lidar com homens como Ribeiro. Não para mim. Ela respondeu quietamente, subindo na cabine. Há algumas coisas que você só pode resolver mostrando quem realmente é. A cabine do Fendt era como sentar numa nave espacial. Telas digitais em cada superfície. Controles que respondiam ao toque mais leve. A sensação de poder absoluto contido esperando sua liberação. Maria iniciou os sistemas de verificação automática. Músculo de memória assumindo controle enquanto milhares de horas de treinamento retornavam numa corrente. Às 07h45, dirigiu a máquina para fora do pátio e em direção ao campo de treinamento onde Ribeiro havia organizado sua humilhação final. O evento havia sido anunciado como Demonstração Final de Competência, uma chance para os candidatos provarem que eram dignos da certificação através de uma corrida cronometrada simples. Plantar uma fileira de 500 metros, virar e retornar, parar dentro de 1 metro do ponto inicial. A maioria dos candidatos terminaria em 8-10 minutos. Operadores experientes poderiam fazer em 6-7. O recorde do curso, detido por um instrutor aposentado da Força Aérea, era 4 minutos e 23 segundos. Ribeiro havia colocado Maria por último na programação, garantindo máxima audiência para seu constrangimento. 200 pessoas se reuniram na linha de partida, estudantes, instrutores, mídia local que Ribeiro havia convidado para documentar os padrões excepcionais do programa. As primeiras execuções foram previsíveis. Bruno Thompson, operando um John Deere 8R familiar, completou a corrida em 6 minutos e 18 segundos para aplausos respeitosos. Os 3 melhores pilotos seguiram com tempos similares. Então Maria apareceu no horizonte e as conversas pararam. O Fendt se aproximou como um predador, seus pneus Michelin VF de última geração, mal deixando pegadas na terra macia. Até pessoas que não sabiam nada sobre agricultura podiam sentir que estavam vendo algo especial. Onde diabos ela conseguiu essa máquina? Thompson sussurrou, sua confiança evaporando. Ela nem deveria estar aqui, Ribeiro rosnou, mas sua voz carregava uma nota de incerteza. O general Silva havia chegado 10 minutos antes, vestindo o uniforme de gala e acompanhado por 2 auxiliares, ostensivamente para observar exercícios de treinamento interagências. Sua presença havia elevado imediatamente a importância do evento. Maria parou na linha de partida, abriu a porta da cabine e acenou para a multidão como uma rainha cumprimentando os súditos. Sua camisa de trabalho amarela havia sido substituída por um macacão de operação preto, com pates que fizeram vários veteranos na multidão engasgarem. As asas de ouro do Comando de Operações Especiais, as fitas de campanha do Pará, Acre e Rondônia. E no ombro direito, as asas prateadas do programa Fantasma. Bom dia, sua voz carregou claramente pela multidão silenciosa. Sou a engenheira agrônoma Maria Santos,
Indicativo fantasma. E estou aqui para plantar algumas sementes. Fechou a porta, ajustou seus fones de ouvido e esperou pelo sinal de partida. Ribeiro pegou o megafone, suas mãos tremendo ligeiramente. Demonstração cronometrada começa em 3, 2, 1. A largada da Maria não foi como as outras. Onde outros operadores haviam acelerado gradualmente, construindo velocidade enquanto se ajustavam aos controles, ela lançou o Fendt para a frente como um projétil. O trator de 500 hp atingiu velocidade operacional completa em 4 segundos, seus sistemas automáticos travando na posição de plantio perfeita. A multidão observou com espanto crescente quando ela cortou através do campo numa linha perfeitamente reta, sua velocidade nunca diminuindo, o implemento de plantio atrás dela depositando sementes com precisão de máquina. Operadores experientes sabiam que o que estavam vendo era impossível. Ninguém operava equipamentos pesados naquela velocidade, mantendo tolerâncias de plantio tão apertadas. Cristo! Um instrutor sussurrou. Ela está fazendo 25 km por hora em campo aberto. Como está mantendo a linha? Sistema GPS. Outro respondeu, mas sua voz carregava dúvida. Não, olhe o implemento. Nenhum GPS no mundo é tão preciso. Maria alcançou os 500 metros e executou uma curva que violava as leis da física. O Fendt pivotou em seu próprio eixo, uma manobra de 180 graus tão apertada que deixou apenas um pequeno patch de terra perturbada. O implemento de plantio se reconfigurou automaticamente para a passagem de retorno sem perder um único segundo. Meu Deus! O general Silva murmurou, mas estava sorrindo. Ela está ainda melhor que antes. A passagem de retorno foi onde Maria deixou toda a pretensão para trás. Ela empurrou o Fendt além de suas especificações, usando técnicas que não existiam em nenhum manual, operando a máquina como uma extensão de sua própria vontade. O rugido do motor encheu o vale, um som de puro poder direcionado com precisão cirúrgica. Quando cruzou a linha de chegada, o cronômetro mostrava 2 minutos e 47 segundos, um tempo que pulverizou o recorde anterior por mais de 90 segundos. Mas não era sobre o tempo. Era sobre a demonstração de habilidade tão dominante que redefiniu o que todos pensavam ser possível. Maria parou o Fendt exatamente onde havia começado, desligou os sistemas e subiu em cima da cabine. A multidão explodiu. Não apenas aplausos, mas gritos, vivas, o tipo de reconhecimento que reservamos para testemunhar grandeza. Bruno Thompson estava aplaudindo tão forte que suas mãos doíam. Os instrutores que haviam a ridicularizado estavam balançando suas cabeças em admiração. Até estudantes que a haviam tratado como uma pária estavam gritando seu nome. Mas Ribeiro permaneceu parado no meio da celebração, seu rosto branco como cinza, compreendendo finalmente que havia passado 15 anos caçando um fantasma que podia destruí-lo com um pensamento. Maria saltou da cabine e caminhou diretamente para ele, a multidão se abrindo como o mar vermelho. Quando se encontraram no centro do campo, ela falou apenas alto o suficiente para ele ouvir. Coronel Derek Ribeiro, você fez 2 perguntas hoje. Primeiro, como alguém pode confiar em alguém que se recusa a se integrar? A resposta é, eles não podem e não deveriam. Você está certo sobre isso. Fez uma pausa, deixando aquilo assentar. Segunda pergunta, o que vai ser? Renuncia voluntariamente com qualquer dignidade que te reste, ou detalho cada falha, cada deficiência, cada razão pela qual você nunca deveria ter estado na agricultura? A multidão havia se aproximado, percebendo que algo histórico estava acontecendo. Câmeras estavam gravando, jornalistas estavam rabiscando notas, o general Silva estava parado próximo com uma expressão que sugeria que a carreira de Ribeiro havia acabado de terminar independentemente de sua resposta. Não tem direito, Ribeiro começou, mas sua voz estava rachada. Tenho todo o direito, Maria respondeu quietamente. Sou Maria Santos, fantasma, e este é meu campo agora. O que aconteceu nos próximos 30 minutos foi menos confronto que execução pública. O general Silva apresentou evidências que havia guardado por 15 anos. Documentos provando que Ribeiro havia falsificado relatórios de inteligência, áudios de conversas, onde ele conspirou contra subordinados, testemunhos de 12 operadores diferentes que ele havia sabotado. A mídia devorou cada revelação. Ribeiro tentou refutar as acusações, mas sua credibilidade havia evaporado no momento em que todos viram Maria operar.
Como podia alguém confiar no julgamento de um homem que havia chamado uma lenda de incompetente? A questão não é se você é culpado, Silva explicou com calma burocrática. A questão é se você quer que isto seja resolvido em corte militar ou civil. Ambas têm evidência suficiente para condenação, mas os militares tendem a ser mais eficientes. Ribeiro sabia quando estava derrotado. Entregou sua insígnia sem uma palavra e foi escoltado do campo por policiais militares. A multidão assistiu em silêncio enquanto sua carreira de 25 anos terminava num passeio de vergonha de 200 metros. Mas a história estava apenas começando. Quando as emissoras começaram a transmitir a filmagem da execução de Maria, algo extraordinário aconteceu. Operadores aposentados começaram a ligar, compartilhando suas próprias histórias sobre Ribeiro. Outros supervisores como ele. Um padrão de abuso sistemático que havia sido silenciado por décadas. Em 48 horas, Maria Santos tornou-se o rosto de um movimento. Veteranos que haviam sofrido em silêncio viram alguém que se levantou. Mulheres em campos dominados por homens viram alguém que provou que competência fala mais alto que política. Jovens operadores viram alguém que mostrou que excelência não pode ser negada para sempre. O programa de Anápolis foi suspenso enquanto investigadores vasculhavam outros casos de discriminação. Bruno Thompson procurou Maria durante a investigação, suas palavras tropeçando sobre si. Dona, Desculpa, não sabia. Nunca deveria ter. Bruno, ela interrompeu gentilmente. Você é um bom operador. Apenas lembre-se que há sempre mais para aprender. Sempre alguém que pode te ensinar algo novo. 3 semanas depois, Maria recebeu uma ligação que mudou tudo. O ministro da Agricultura, pressionado por interesse da mídia e demanda pública, estava criando uma nova divisão focada em tecnologia agrícola sustentável. Eles precisavam de alguém para liderar, alguém com credibilidade tanto técnica quanto moral. O trabalho é seu se o quiser, o general Silva explicou. Recursos ilimitados, equipe de sua escolha, autoridade para implementar mudanças reais. Ou você pode voltar para sua horta e deixar que outra pessoa carregue a tocha. Maria estava de pé em sua pequena plantação, observando as hortaliças que havia cuidado por 15 anos. Era uma vida boa, simples, segura. Ninguém esperaria que ela mudasse o mundo daqui. Mas então pensou em João, nas cartas que ele nunca viveu para enviar, na promessa que fez no cemitério para nunca esquecer. Pensou nos operadores jovens que passariam pelo que ela passou, nos supervisores como Ribeiro que permaneceriam no poder se ninguém os desafiasse. Aceito, disse, mas tenho condições. Sua primeira condição. O programa seria baseado em Anápolis, no mesmo campo onde tudo havia acontecido. Segunda, todo supervisor seria avaliado por operadores sob seu comando, anonimamente, anualmente. Terceira, competência seria o único critério para promoção. Não conexões, não política, não quem você conhecia. Doni, Silva riu. Algo mais? Sim, Maria sorriu, olhando para o Fendt que Mueller havia deixado para sua avaliação estendida. Vou precisar de equipamentos melhores. 2 meses depois, a divisão de inovação agrícola abriu suas portas. Maria havia recrutado uma equipe de operadores extraordinários. Alguns veteranos famosos, outros diamantes brutos que supervisores miopes haviam negligenciado. Jennifer Adams, que havia se afastado dela sob pressão de Thompson, foi uma das primeiras a se voluntariar. Perdoe-me, disse durante sua entrevista. Deveria ter ficado do seu lado. Você ficou, Maria respondeu, do jeito que podia na época. Agora temos chance de fazer diferente. A transformação começou pequena. Novos protocolos de treinamento que enfatizavam habilidades sobre showboating, sistemas de avaliação que não podiam ser manipulados por política, equipamentos de última geração disponível para qualquer operador que demonstrasse competência para usá-los. Mas as mudanças reais foram culturais. Maria implementou o que chamou de padrão fantasma, a ideia de que excelência verdadeira era quieta, competente e inclusiva. Não se tratava de ego ou domínio, mas sobre elevar todos ao seu redor. Os melhores operadores eram aqueles que fizeram suas equipes melhores. Durante uma visita de inspeção 6 meses depois, Bruno Thompson pediu para falar com ela privativamente. Estava liderando sua própria equipe agora, aplicando os princípios que aprendeu observando Maria trabalhar. Dona, disse, quero agradecer, por me mostrar como liderança real se parece. Bruno, ela respondeu,
Você sempre teve isso em você. Às vezes, só precisamos de alguém para nos mostrar o caminho. A divisão de Maria se tornou o padrão ouro da agricultura brasileira. Diplomatas visitavam para estudar seus métodos. Outros países implementaram versões de seus protocolos. Mais importante, uma geração inteira de operadores cresceu entendendo que competência, não política, determinava valor. Ribeiro, enquanto isso, havia desaparecido de vista após ser dispensado desonrosamente. Alguns disseram que se mudou para o interior, outros que deixou o país. Maria não se importava. Ele havia se tornado irrelevante, uma lembrança de um tempo quando pessoas como ele tinham poder sobre pessoas como ela. Mas a história não havia terminado. Numa tarde quente de setembro, enquanto revisava relatórios em seu escritório com vista para os campos de treinamento, Maria notou uma mulher mais velha observando das arquibancadas. Algo sobre sua postura, a forma como segurava os ombros, fez Maria olhar mais atentamente. Então reconheceu. Era Helena Vasquez, a lendária pilota da Venezuela que havia desaparecido após ser sabotada por seu próprio comando 2 anos antes. Maria desceu até as arquibancadas, aproximando-se cuidadosamente. Helena se virou quando a ouviu chegar, seus olhos carregando o mesmo tipo de dor que Maria lembrava de seus próprios espelhos. Você é a fantasma, Helena disse em português quebrado. Ouvi sua história. Vim ver se é verdade, se alguém pode realmente vencer. Venci uma batalha, Maria corrigiu. A guerra continua em todo lugar onde pessoas com poder abusam daqueles sem ele. Mas batalhas podem ser vencidas. Posso mostrar-lhe como. Nas semanas que se seguiram, Helena se tornou a primeira estudante internacional da divisão de Maria. Sua história era dolorosamente familiar. Competência excepcional destruída por supervisores inseguros. Anos perdidos em exílio. Talentos desperdiçados por homens menores. Mas sob orientação de Maria, Helena começou a se reconstruir. Mais estudantes internacionais seguiram. Mulheres que haviam sido forçadas a sair de suas carreiras. Operadores de minorias que haviam enfrentado discriminação sistemática. Veteranos que haviam sido sabotados por políticas. A divisão de Maria tornou-se um farol para todos que haviam sido derrubados por sistemas corruptos. Eles vinham feridos, com raiva, desencorajados. Saíam fortes, competentes, prontos para mudar seus próprios países. Você está construindo um exército, o general Silva observou durante uma de suas visitas. Um exército de fantasmas, Maria concordou. Pessoas que eram invisíveis, agora impossíveis de ignorar. No 3º aniversário da humilhação de Ribeiro, Maria recebeu uma carta. O envelope não tinha endereço de retorno, mas ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Dentro, uma única linha. Você venceu a batalha, mas destruiu minha vida inteira. Isso não acabou. Maria encarou a carta por um longo tempo, então a colocou em seu arquivo. Não de medo, mas de lembrança. Homens como Ribeiro nunca realmente desistiam. Eles simplesmente esperavam por outra oportunidade. Mas ela havia aprendido algo importante nos últimos 3 anos. Não estava mais sozinha. A ameaça veio de uma direção que Maria não esperava. Uma investigação do Ministério Público questionando a legalidade dos equipamentos de alta tecnologia que sua divisão usava, alegações de favorecimento indevido de contratados, sugestões de que ela estava operando fora de sua autoridade. As acusações eram vagas, mas persistentes, o tipo de guerra burocrática que Ribeiro sempre preferiu. Maria reconheceu as táticas imediatamente. Em algum lugar ele havia encontrado aliados, pessoas dispostas a usar o sistema contra ela da mesma forma que havia usado contra tantos outros. Mas desta vez era diferente. Desta vez ela tinha algo que nunca teve antes. Uma rede de apoio que se estendia por todo o mundo. Helena, agora liderando reformas na Venezuela, mobilizou a comunidade agrícola internacional. Bruno Thompson, usando suas conexões familiares pelo lado positivo, pressionou politicamente. Até seus antigos companheiros do programa, pessoas que inicialmente a ostracizaram, se manifestaram defendendo sua integridade. Engraçado, Jennifer Adams observou durante uma reunião de estratégia. Como ele achava que nos dividiu quando na verdade nos uniu. A investigação encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Maria havia operado dentro da lei. Seus métodos eram transparentes. Seus resultados falavam por si. Mas o processo havia servido a seu propósito, lembrar a todos que competência não tornou alguém invulnerável à política. Ele vai tentar de novo.
O general Silva alertou. Homens como Ribeiro não desistem. Eu sei, Maria respondeu. Mas também sei que construí algo que ele não pode destruir. Se algo acontecer comigo, a divisão continua. Os princípios continuam. As pessoas que treinei continuam. Estava certa. Nos anos seguintes, ex-alunos de sua divisão assumiram posições de liderança em todo o mundo. Eles implementaram os padrões que ela estabeleceu, criaram suas próprias redes de apoio, construíram sistemas que priorizavam competência sobre política. A revolução que Maria começou em um campo em Anápolis se espalhou muito além do que ela jamais imaginou. Em seu 5º ano como diretora, Maria recebeu uma visita que a surpreendeu. Uma jovem de 22 anos apareceu em seu escritório, nervosa, mas determinada, carregando arquivos que fazia Maria's sangue gelar. Meu nome é Ana Ribeiro, a jovem disse. Derek Ribeiro é meu pai, e preciso te contar sobre o que ele está planejando. A história que Ana contou nas próximas 2 horas revelou a profundidade da obsessão de Ribeiro. Nos 5 anos desde sua demissão, havia construído uma rede de ex-supervisores desonrados, homens que culpavam Maria por suas próprias falhas. Eles haviam se infiltrado em posições em várias agências, trabalhando para sabotar suas reformas de dentro. Ele não quer apenas te destruir, Ana explicou, suas mãos tremendo enquanto estendia os documentos. Quer destruir tudo que você construiu. Acha que se provar que seus métodos não funcionam, que pessoas como você são perigosas, pode reconquistar sua posição. Maria estudou os documentos. Planos para sabotar equipamentos durante demonstrações públicas, campanhas de desinformação questionando a segurança de técnicas avançadas, tentativas de minar operadores que Maria havia treinado. Por que está me contando isso? Maria perguntou gentilmente. Porque passei 22 anos ouvindo ele culpar você por tudo de errado em sua vida. Mas vi sua divisão. Vi o que você constrói versus o que ele destrói. Ele está errado, e não posso ficar parada assistindo ele machucar mais pessoas. Ana havia trazido mais que informações. Trouxe um plano. Como filha de Ribeiro, tinha acesso à sua rede, podia documentar suas atividades, construir um caso que finalmente o colocaria na prisão onde pertencia. Era perigoso. Se Ribeiro descobrisse, ela perderia tudo. Família, segurança, futuro. Mas Ana havia decidido que algumas coisas valiam o risco. Entendem, Maria disse ao general Silva durante a reunião de emergência que se seguiu. Isto não é só sobre mim mais, é sobre preservar tudo o que construímos. A operação para expor a rede de Ribeiro levou 8 meses de trabalho meticuloso. Ana se tornou uma informante dupla, participando das reuniões de seu pai enquanto documentava secretamente suas atividades. Maria, enquanto isso, implementou contramedidas sutis, protocolos de segurança aprimorados, sistemas de backup para equipamentos críticos, uma rede de observadores que podia detectar sabotagem antes que causasse dano. O confronto final veio durante o Simpósio Internacional de Agricultura Sustentável, um evento que Maria havia organizado para mostrar os avanços dos últimos 5 anos. Delegações de 40 países estavam presentes, incluindo ministros de agricultura, líderes da indústria e jornalistas de todo o mundo. Era exatamente o tipo de palco global que Ribeiro precisava para sua vingança. A sabotagem começou pequena. Um trator que desenvolveu problemas hidráulicos durante uma demonstração, sistemas GPS que falharam no momento crucial, equipamentos de irrigação que mal funcionaram diante das câmeras. Para observadores casuais, pareciam acidentes normais. Mas Maria reconheceu o padrão, e mais importante, ela estava pronta. Cada falha havia sido antecipada. Cada sistema sabotado tinha backup. Cada tentativa de constrangimento público foi neutralizada por preparação superior. Quando o sistema de plantio principal quebrou, durante a demonstração mais importante, Maria simplesmente sorriu e ativou o fend de backup que havia mantido escondido. Na agricultura real, anunciou para a audiência internacional, sempre temos um plano B. A demonstração que se seguiu foi perfeita, melhor que perfeita, porque mostrou não apenas competência técnica, mas a capacidade de operar sob pressão, de adaptar-se às circunstâncias mudadas, de liderar quando sistemas falhavam. Ribeiro, observando de longe, percebeu que sua sabotagem havia na verdade tornado Maria mais impressionante, mas sua rede havia sido comprometida.
Cada ato de sabotagem foi documentado, cada participante identificado, cada comunicação gravada por Ana usando o equipamento fornecido pelo general Silva. Quando a Polícia Federal prendeu Ribeiro e seus co-conspiradores na manhã seguinte ao simpósio, a evidência era esmagadora. Não apenas sabotagem, mas apropriação indébita de fundos federais, conspiração para cometer fraude, obstrução da justiça e uma dúzia de outras acusações. A rede que ele construiu desmoronou em questão de horas quando cada membro tentou fazer acordo em troca de sentença reduzida. Ana estava na primeira fileira quando seu pai foi sentenciado a 15 anos de prisão. Ele a olhou uma vez, seu rosto contorcido de raiva e incompreensão, então foi levado embora. Ele nunca vai entender, Ana disse a Maria depois. Para ele, você sempre será a vilã que destruiu sua vida. Nunca verá que ele destruiu a própria vida. Alguns homens, Maria respondeu, preferem culpar outros a aceitar responsabilidade. Mas você quebrou o ciclo, isso é o que importa. Nos anos que se seguiram, Ana se tornou uma das protegidas mais brilhantes de Maria, especializando-se em ética agrícola e sistemas anticorrupção. Ela carregava o nome Ribeiro, mas o transformou em algo diferente, um símbolo de redenção em vez de degradação. A prisão de Ribeiro marcou o fim de uma era. A rede de supervisores corruptos que havia infectado a agricultura brasileira por décadas foi desmantelada. Os padrões que Maria estabeleceu se tornaram lei nacional, depois modelo internacional. Mas a maior mudança foi cultural. Uma geração inteira de operadores havia crescido entendendo que competência importava mais que conexões, que excelência não podia ser negada para sempre, que sistemas corruptos podiam ser derrotados se pessoas boas se levantassem. Maria, agora com 60 anos, começou a pensar sobre sucessão, não porque queria se aposentar, o trabalho ainda a energizava, mas porque queria garantir que o que construiu sobreviveria a ela. Identificou 5 candidatos potenciais, cada um trazendo diferentes pontos fortes, cada um comprometido com os princípios que ela estabeleceu. Entre os candidatos estava Bruno Thompson, que havia se transformado de um jovem arrogante em um líder respeitado que priorizava desenvolvimento de equipe sobre glória pessoal. Helena Vasquez, que retornou do exílio para liderar reformas agrícolas na América Latina. Jennifer Adams, que havia se tornado uma especialista em detecção de fraude organizacional. Ana Ribeiro, que trouxe uma perspectiva única sobre como prevenir a corrupção sistemática que seu pai havia representado. E, surpreendentemente, Marco Silva, filho do general Silva, que havia deixado uma carreira militar promissora para se juntar à divisão de Maria após ver o impacto que ela estava tendo. A questão, Maria explicou ao comitê de seleção, não é quem é mais parecido comigo. É quem pode levar isso adiante de formas que eu nunca poderia imaginar. O processo de sucessão levou 2 anos, durante os quais cada candidato liderou projetos principais, demonstrou capacidade de tomar decisões difíceis e provou compromisso com os valores fundamentais da divisão. No final, a escolha foi unânime. Helena Vasquez, a mulher que havia chegado quebrada e reconstruiu não apenas a si mesma, mas sistemas agrícolas inteiros. Você me ensinou, Helena disse durante a cerimônia de passagem, que ser um fantasma não significa ser invisível. Significa ser alguém que outros não esperam, mas nunca esquecem. Maria sorriu, pensando na garota de 22 anos que havia se tornado, na mulher de 52 anos que havia sido humilhada em um campo, na lenda de 60 anos que estava entregando o comando. Helena, disse, você vai ser melhor que eu jamais fui. Mas o destino tinha mais uma reviravolta esperando. 2 semanas antes da aposentadoria oficial de Maria, ela recebeu uma visita de um repórter investigativo trabalhando numa história sobre corrupção agrícola histórica. O que ele havia descoberto faria Maria questionar tudo o que pensava saber sobre sua própria jornada. Engenheira Santos, o repórter Carlos Mendes disse, espalhando documentos em sua mesa. Encontrei algo que acho que deveria ver. Trata-se do acidente de seu irmão. Maria enrijeceu. O caso de João havia sido arquivado há muito tempo, as evidências consideradas insuficientes para processar, a justiça para ele aparentemente impossível. Que acredita ter encontrado? Prova de que não foi acidente. Carlos respondeu, sua voz gentil, mas firme. Nem foi Ribeiro quem planejou. Ele estava agindo sob ordens de alguém muito mais alto na cadeia alimentar. Os documentos que Carlos mostrou,
pintavam uma imagem chocante. João não havia morrido porque descobriu a corrupção de Ribeiro. Morreu porque descobriu um esquema muito maior envolvendo contratos agrícolas federais fraudulentos, uma rede que se estendia até Brasília e envolvia centenas de milhões de reais. Ribeiro era apenas um peão, seguindo ordens de figuras políticas que permaneciam no poder até hoje. Seu irmão não estava apenas investigando sabotagem de missão, Carlos explicou. Estava documentando um esquema de superfaturamento sistemático que fazia contratos de irrigação custarem 5 vezes seu valor real. Os responsáveis não podiam permitir que essa informação se tornasse pública. Maria estudou os documentos com crescente horror e raiva. João havia morrido não por ideais abstratos de justiça, mas porque havia tropeçado numa conspiração que roubava recursos destinados a famílias rurais em todo o país. Milhares de famílias de agricultores haviam sofrido para que alguns homens em Brasília pudessem se enriquecer. "Por que está me trazendo isso agora?" perguntou. "Porque as mesmas pessoas ainda estão lá", Carlos respondeu. "Ainda roubando, ainda corrompendo contratos, ainda destruindo vidas, e porque você é a única pessoa com credibilidade e recursos para pará-los." Era uma última batalha que Maria nunca havia esperado lutar. Aos 60 anos, com uma divisão para entregar e uma aposentadoria merecida esperando, descobriu que a guerra que pensava ter vencido estava apenas começando. Maria ficou em silêncio por 5 minutos, após Carlos sair, encarando os documentos que revelavam a verdade sobre a morte de João. A raiva que sentia era diferente. Não o calor ardente da humilhação pessoal, mas o frio cortante da injustiça sistemática. Seu irmão havia morrido para proteger ladrões que ainda estavam roubando. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. "General Silva, preciso de um favor. Um último favor." "Maria." A voz familiar carregava preocupação imediata. "O que aconteceu?" "João não morreu por acidente, e os responsáveis ainda estão ativos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando Silva finalmente falou, sua voz carregava uma frieza que Maria lembrava das operações mais perigosas. "Quanto tempo você precisa?" 6 meses, talvez 1 ano. "Você tem o que precisar." A investigação que se seguiu foi diferente de tudo que Maria havia feito antes. Não era sobre provar competência ou expor sabotagem. Era sobre desmantelar uma rede de corrupção que havia infectado o sistema agrícola brasileiro por décadas. Helena assumiu a liderança operacional da divisão, enquanto Maria mergulhou nos arquivos, seguindo trilhas de dinheiro que levavam de contratos de irrigação rurais até contas bancárias em paraísos fiscais. O que descobriu a deixou enjoada. O esquema era vasto, sofisticado e brutal. Contratos inflacionados sistematicamente, equipamentos baratos vendidos a preços premium, projetos fantasmas que existiam apenas no papel enquanto famílias rurais reais sofriam sem infraestrutura básica. E no centro de tudo, uma rede de políticos, contratados e burocratas que haviam transformado a miséria rural em fortuna pessoal. Ribeiro havia sido apenas um soldado raso nesta guerra contra os agricultores brasileiros. Os verdadeiros generais permaneciam intocados, protegidos por conexões políticas e anos de cuidadosa construção de impunidade. Mas tinham cometido um erro. Haviam matado o irmão errado. A operação para expor a rede levou 8 meses de trabalho coordenado entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Maria forneceu a inteligência, Silva forneceu acesso e Carlos Mendes forneceu a plataforma midiática para garantir que a história não pudesse ser enterrada. O momento escolhido foi perfeito. Durante a véspera das eleições, quando a atenção da mídia estava máxima e os políticos mais vulneráveis ao escrutínio público. A Operação Campo Limpo, como foi batizada, resultou na prisão de 23 pessoas, incluindo 2 deputados federais, um senador e o ex-ministro da Agricultura que havia aprovado os contratos fraudulentos. Mais importante, recuperou 340 milhões de reais que foram devolvidos para programas agrícolas legítimos. Mas o verdadeiro impacto foi sistêmico. Os protocolos anticorrupção que Maria havia desenvolvido se tornaram obrigatórios em todos os contratos federais. Sua divisão foi expandida de uma iniciativa piloto para um órgão nacional permanente. Os padrões que havia estabelecido em Anápolis se tornaram a base para uma reforma completa da administração agrícola brasileira.
Seu irmão pode finalmente descansar em paz, Helena disse durante a cerimônia que marcou o fechamento do caso. João sempre soube, Maria respondeu, observando a foto desbotada que agora decorava seu novo escritório em Brasília. Ele morreu sabendo que estava do lado certo. Só demorei 20 anos para alcançá-lo. A aposentadoria que se seguiu não foi o fim da história de Maria, mas uma nova fase. Ela estabeleceu uma fundação dedicada a treinar mulheres rurais em técnicas agrícolas avançadas. Escreveu um livro sobre liderança que se tornou leitura obrigatória em escolas militares e programas de negócios. Viajou o mundo consultando governos sobre como construir sistemas agrícolas resistentes à corrupção. Mas o trabalho que mais a orgulhava era simples. 2 vezes por semana, voltava aos campos de treinamento de Anápolis para ensinar operação de equipamentos para estudantes iniciantes. A questão sobre ser um fantasma, ela dizia para cada nova turma, não é ser invisível, é ser subestimada, e quando alguém te subestima, você tem uma escolha. Pode desaparecer ou pode mostrar quem realmente é. As histórias sobre aqueles dias se tornaram lenda na comunidade agrícola brasileira. Como uma mulher de 52 anos havia enfrentado um sistema inteiro e vencido. Como competência podia superar política se você estivesse disposta a pagar o preço. Como justiça, mesmo atrasada, ainda era justiça. Bruno Thompson, agora liderando sua própria divisão no Mato Grosso, visitava sempre que podia. Dona, perguntou durante uma dessas visitas, você se arrepende de alguma coisa? Maria considerou a pergunta enquanto observava estudantes praticando manobras básicas no mesmo campo onde havia sido humilhada uma década antes. Me arrependo de ter demorado tanto para lutar, finalmente respondeu. Me arrependo de cada ano que passei me escondendo enquanto pessoas como Ribeiro machucavam outros, mas não me arrependo de ter lutado. Ana Ribeiro, agora diretora de ética da divisão, havia se casado e mudado seu nome, mas manteve uma foto de Maria em seu escritório. Não como herói, mas como lembrete. Ela me ensinou, explicava para visitantes, que não somos responsáveis pelos pecados de nossos pais, mas somos responsáveis por nossas próprias escolhas. O legado de Maria se espalhou muito além da agricultura. Mulheres em campos dominados por homens usavam sua história como inspiração. Whistleblowers citavam seu exemplo ao expor corrupção. Líderes em organizações corruptas implementavam seus protocolos para limpar suas instituições. Ela havia se tornado mais que uma pessoa. Havia se tornado um símbolo de que sistemas podiam ser mudados se pessoas boas estivessem dispostas a agir. Mas talvez o tributo mais significativo veio de uma fonte inesperada. Em sua cela de prisão, Derek Ribeiro escreveu uma carta que nunca enviou, encontrada após sua morte por ataque cardíaco aos 68 anos. Maria Santos me destruiu, mas não da forma que penso que pretendia. Ela me forçou a ver quem eu realmente era, um homem pequeno que destruía outros para se sentir grande. Passei anos culpando-a por minha queda, mas a verdade é que ela apenas revelou o que eu já era. Se há alguma justiça neste mundo, é que ela construiu algo melhor do que eu jamais sonhei destruir. A carta foi entregue a Maria Purana, que havia cuidado dos assuntos de seu pai após sua morte. Maria a leu uma vez, depois a arquivou sem comentários. Alguns capítulos, ela havia aprendido, eram melhor deixados fechados. Aos 70 anos, Maria finalmente se afastou completamente do trabalho público, mas não da agricultura. Comprou uma pequena fazenda no interior de Goiás, onde experimentava com técnicas sustentáveis e recebia estudantes que queriam aprender métodos tradicionais combinados com tecnologia moderna. Era o tipo de vida que havia sonhado antes que o mundo a forçasse a se tornar algo maior. Helena a visitava mensalmente, trazendo atualizações sobre a divisão e pedindo conselhos sobre desafios complexos. Às vezes me pergunto, Helena disse durante uma dessas visitas, se conseguiria fazer o que você fez. Enfrentar um sistema inteiro sozinha. Nunca estive sozinha, Maria corrigiu, gesticulando para as fotos que cobriam as paredes de sua sala. Centenas de operadores que havia treinado, reformadores que havia inspirado, whistleblowers que havia encorajado. Ninguém muda sistemas sozinho. Você apenas precisa ser a primeira a se levantar. E se ninguém se levantar com você, então você se levanta mesmo assim. Maria sorriu. Porque alguém precisa ser a primeira.
Na véspera de seu 705º aniversário, Maria recebeu uma visita que a surpreendeu. Um grupo de 20 mulheres jovens, todas operadoras agrícolas de diferentes partes do país, haviam viajado para sua fazenda. Elas se apresentaram como as Fantasmas, uma rede informal de mulheres na agricultura que usavam os princípios de Maria para enfrentar discriminação e construir carreiras baseadas em competência. Senhora Fantasma, disse sua líder, uma jovem engenheira de 25 anos do Rio Grande do Sul. Queremos agradecer por nos mostrar que ser subestimada pode ser uma força. Maria as convidou para jantar ouvindo suas histórias. Algumas familiares, outras únicas. Todas conectadas pelo fio comum de mulheres, provando sua competência em um mundo que preferia duvidar delas. A diferença, observou, é que vocês não estão sozinhas. Vocês têm uma rede, têm apoio, têm sistemas que reconhecem mérito. Tiveram que construir isso. Construímos baseado no que a senhora começou, a jovem respondeu. Cada protocolo anticorrupção, cada padrão de avaliação baseado em competência, cada proteção contra discriminação, tudo começou em Anápolis naquele dia. Maria balançou a cabeça, sorrindo. Começou muito antes disso. Começou com cada mulher que se recusou a aceitar limitações, cada pessoa que escolheu competência sobre política, cada indivíduo que decidiu que sistemas injustos não eram inevitáveis. Naquela noite, depois que as jovens partiram, Maria sentou em sua varanda observando as estrelas sobre o cerrado. Pensou em João, que nunca viveu para ver a justiça que procurava. Pensou em Ribeiro, que morreu sem entender que havia destruído a si mesmo. Pensou nas milhares de pessoas cujas vidas foram tocadas pela onda de mudança que começou com um momento de humilhação em um campo de treinamento. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a Helena, ligando de Brasília com notícias urgentes. Maria, você precisa saber. Acabamos de receber relatórios de 12 países implementando versões de seus protocolos. A União Africana votou para adotar seus padrões anticorrupção como modelo continental. Você mudou mais que o Brasil. Mudou a forma como o mundo pensa sobre agricultura e governança. Maria riu, o som carregando décadas de luta e triunfo. Helena, eu não mudei nada. Apenas mostrei que mudança era possível. Outras pessoas fizeram o trabalho duro de torná-la real. Mas essa não seria a última surpresa que a vida reservava para Maria Santos. Em seu 706º aniversário, recebeu uma ligação inesperada do presidente da República. Doutora Santos. A voz formal carregava profundo respeito. Gostaria de discutir uma oportunidade. O país precisa de sua experiência mais uma vez. A proposta era tentadora e terrificante. Liderar uma comissão nacional para reformar todos os sistemas de contratação pública do Brasil, usando os princípios que havia desenvolvido na agricultura para limpar décadas de corrupção sistêmica em todas as esferas do governo. Senhor presidente, Maria respondeu após uma longa pausa, tenho 76 anos. Meus dias de batalha estão terminados. Doutora, ele respondeu gentilmente, algumas batalhas só podem ser lutadas por quem já provou que pode vencê-las. Não estou pedindo para lutar, estou pedindo para liderar. Maria pediu uma semana para considerar. Durante esses 7 dias, caminhou por sua fazenda, consultou Helena e outros membros de sua antiga equipe e, principalmente, conversou com a foto de João que mantinha em sua mesa. Na véspera do prazo, sua decisão estava clara. Aceito, disse ao presidente, com uma condição. Esta será minha última missão. E quando terminar, quero que os sistemas sejam tão sólidos que nunca mais precisem de alguém como eu para consertá-los. A Comissão Nacional Anticorrupção que Maria liderou nos 2 anos seguintes se tornou um marco na história política brasileira. Implementou protocolos transparentes em todos os níveis de governo, estabeleceu mecanismos de auditoria independente e criou proteções para whistleblowers que tornaram praticamente impossível silenciar denúncias de corrupção. Mais importante, mudou a cultura política do país, estabelecendo competência e integridade como critérios básicos para posições públicas. Quando finalmente se aposentou aos 78 anos, Maria havia criado algo que nunca pensou ser possível, um sistema que funcionava sem ela. A cerimônia de despedida foi realizada no mesmo campo de treinamento em Anápolis, onde tudo havia começado 2 décadas antes. Representantes de 30 países estavam presentes, junto com centenas de operadores que havia treinado, reformadores que havia inspirado e líderes que implementaram seus sistemas.
Helena, agora reconhecida internacionalmente como uma das principais autoridades mundiais em governança agrícola, fez o discurso principal. Maria Santos nos ensinou que a força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar. Que liderança não é sobre dominar outros, mas sobre elevá-los. Que sistemas podem ser mudados se pessoas boas estiverem dispostas a pagar o preço. Bruno Thompson, agora secretário nacional de Agricultura, acrescentou: ela me ensinou que verdadeira competência é quieta, competente e inclusiva. Que os melhores líderes são aqueles que fazem todos ao seu redor melhores. Ana Ribeiro, representando a nova geração de reformadores, trouxe uma perspectiva única. Maria Santos provou que não somos prisioneiros do passado de nossas famílias ou países. Podemos escolher construir algo melhor. Mas foi o discurso de Maria que ficou na memória de todos os presentes. Ela falou sem notas, sua voz carregando a autoridade de alguém que havia vivido cada palavra. Quando cheguei aqui pela primeira vez, era uma mulher tentando se esconder do mundo. Quando saí, era alguém determinada a mudá-lo. Hoje vou embora sabendo que o trabalho está em mãos melhores que as minhas. Fez uma pausa, olhando para a multidão de rostos que representavam décadas de luta e progresso. A lição que quero deixar não é sobre mim, é sobre vocês. Sobre o poder que cada pessoa tem de dizer não à injustiça, de se levantar contra a corrupção, de escolher fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Sistemas não mudam sozinhos, pessoas os mudam. E a pessoa mais importante em qualquer mudança é aquela disposta a dar o primeiro passo, mesmo quando todos os outros dizem que é impossível. Maria terminou seu discurso com palavras que se tornaram famosas muito além da agricultura. Ser um fantasma não significa ser invisível, significa ser subestimada. E quando o mundo te subestima, você tem uma escolha. Pode aceitar suas limitações ou pode mostrar que elas nunca existiram. Escolham mostrar. Sempre escolham mostrar. Aos 80 anos, Maria Santos finalmente conquistou a paz que havia procurado por décadas. Sua fazenda se tornou um centro de peregrinação informal para líderes mundiais, estudantes e qualquer pessoa interessada em aprender sobre mudança sistêmica. Ela recebia visitantes graciosamente, mas mantinha uma regra simples: nada de reverência, apenas conversas honestas sobre os desafios de construir sistemas justos. Helena visitou em seu último dia como diretora da divisão, passando a liderança para Marcos Silva. Às vezes me pergunto, Helena confessou, o que teria acontecido se você nunca tivesse se inscrito naquele programa em Anápolis? Alguém mais teria se levantado, Maria respondeu com certeza. Talvez não da mesma forma, talvez não no mesmo lugar, mas alguém teria. Injustiça sempre cria resistência. Apenas tive sorte de estar no lugar certo na hora certa com as habilidades certas. Você acha mesmo nisso? Helena, Maria sorriu. Passei 30 anos aprendendo que heróis individuais não mudam sistemas. Movimentos mudam sistemas. Eu apenas aconteci de ser a primeira domino a cair. Naquele verão, Maria começou a trabalhar em suas memórias, não como autobiografia, mas como manual prático para futuros reformadores. O livro intitulado Manual do Fantasma, Como Mudança Sistemas que Não Querem Mudar, se tornou leitura obrigatória em cursos de administração pública em todo o mundo. Mas o capítulo que mais ressoou com leitores não era sobre estratégia ou tática. Era sobre coragem. Coragem não é ausência de medo. É a decisão de que algumas coisas são mais importantes que seu medo. Toda reforma real começa com alguém decidindo que vale a pena arriscar tudo para construir algo melhor. No inverno de seus 82 anos, Maria recebeu uma visita que a emocionou profundamente. Um grupo de crianças de uma escola rural local havia pedido para conhecer a senhora que consertou o governo. Ela os recebeu em sua varanda, servindo limonada e biscoitos caseiros. Tia Maria? Perguntou uma menina de 10 anos. É verdade que a senhora era uma super-heroína? Maria riu, um som rico e caloroso. Não, querida. Era apenas uma pessoa comum que decidiu não aceitar coisas ruins como normais. Mas você lutou contra homens maus e venceu, insistiu um menino. Lutei contra sistemas ruins, Maria corrigiu gentilmente. E a coisa mais importante que aprendi é que qualquer pessoa pode fazer isso. Vocês podem fazer isso. Quando virem algo errado, quando virem alguém sendo tratado injustamente, quando virem pessoas poderosas aproveitando-se de pessoas fracas,
Vocês podem escolher fazer algo sobre isso. Mas somos só crianças, protestou outra menina. Eu era apenas uma mulher de fazenda, Maria respondeu. Seu João ali era apenas um piloto de helicóptero. Helena era apenas uma refugiada. Ana era apenas uma filha tentando fazer o que era certo. Pessoas comuns mudam o mundo quando decidem que vale a pena tentar. Ela passou o resto da tarde respondendo suas perguntas, contando versões apropriadas para a idade de suas aventuras, sempre enfatizando que heroísmo real era sobre escolhas diárias, não grandes gestos dramáticos. Quando as crianças partiram, seus professores agradeceram profusamente. Doutora Santos, disse a diretora da escola, obrigada por inspirá-los. Alguns deles vêm de famílias que perderam a fé no governo, na justiça, na possibilidade de mudança. Espero, Maria respondeu, observando as crianças acenarem da janela do ônibus. Que eles cresçam sabendo que o mundo pode ser melhor se eles escolherem torná-lo melhor. Essa interação inspirou o projeto final de Maria. Uma fundação educacional focada em ensinar jovens sobre governança ética e mudança sistêmica. A Fundação Fantasma, estabelecida em seu 83º aniversário, tornou-se rapidamente uma força transformadora na educação brasileira. Diferente de organizações tradicionais focadas em caridade, a Fundação ensina crianças e adolescentes como identificar corrupção, como sistemas de poder funcionam e como indivíduos comuns podem criar mudança real. Não queremos criar dependência, Maria explicou para jornalistas durante o lançamento. Queremos criar agentes de mudança. Queremos que cada graduado desta fundação deixe sua comunidade melhor do que encontrou. O currículo era revolucionário. Além de matérias acadêmicas tradicionais, os estudantes aprendiam análise de sistemas, ética aplicada, técnicas de organização comunitária e o que Maria chamava de alfabetização em poder, a capacidade de entender como a autoridade funciona e quando questioná-la. Helena, agora diretora da fundação, implementou o programa de intercâmbio que trouxe estudantes de países que haviam adotado os protocolos de Maria. A ideia, explicava, é que eles vejam que mudança é possível, que sistemas corruptos não são destino, que sua geração pode construir algo melhor. Os primeiros graduados da fundação, agora jovens adultos, começaram a aparecer em posições de liderança em todo o país. Alguns entraram na política com plataformas anticorrupção. Outros fundaram organizações focadas em transparência governamental. Muitos simplesmente se tornaram cidadãos mais engajados e informados em suas comunidades. O que me orgulha mais, Maria confessou durante uma entrevista em seu 85º aniversário, não são os grandes sucessos. São as pequenas vitórias diárias. Um graduado da fundação questionando gastos municipais suspeitos. Outro organizando vizinhos para exigir melhores serviços públicos. Uma jovem se recusando a aceitar discriminação no trabalho porque sabe que tem direitos. O repórter perguntou sobre seu legado, que mudanças considerava mais importantes. Maria pensou por um longo momento antes de responder. Mudei a conversa. Antes, corrupção era vista como inevitável, discriminação como normal, sistemas injustos como imutáveis. Agora, pelo menos no Brasil, essas coisas são vistas como problemas que podem ser resolvidos. Mas o mais importante, ela continuou, é que agora há infraestrutura para mudança. Não dependemos mais de heróis individuais ou momentos dramáticos. Há sistemas, processos, instituições e principalmente pessoas treinadas para manter o progresso. Naquele outono, Maria foi diagnosticada com câncer pancreático. Os médicos foram honestos sobre o prognóstico. Talvez 6 meses, 1 ano se tivesse sorte. Ela recebeu a notícia com a mesma calma que havia enfrentado Ribeiro décadas antes. Bem, disse para Helena depois de explicar a situação, melhor acelerar alguns projetos. Os últimos meses de Maria foram um furacão de atividade concentrada. Finalizou suas memórias, estabeleceu fundos permanentes para a fundação, gravou centenas de horas de vídeos educacionais e, principalmente, garantiu que cada sistema que havia criado pudesse funcionar sem ela. A marca de uma boa liderança, disse para Marcos Silva durante uma de suas últimas reuniões oficiais. É que quando você vai embora, as coisas continuam melhorando. Helena trouxe uma proposta que a emocionou. Transformar sua fazenda em campus principal da fundação após sua morte, preservando sua casa como centro de pesquisa e seus campos como laboratórios vivos para técnicas sustentáveis. Gosto da ideia. Maria sorriu. João ficaria orgulhoso,
sua irmã finalmente encontrou uma forma de nunca sair do campo. Na véspera de sua última hospitalização, Maria pediu para ser levada uma última vez aos campos de treinamento de Anápolis. Helena dirigiu enquanto Maria, fraca mas determinada, sentou-se no banco do passageiro observando a paisagem familiar passar. Eles pararam no local exato onde Ribeiro havia cuspido as mandiocas no chão 25 anos antes. Maria saiu do carro lentamente, suas mãos tocando a terra vermelha, que havia testemunhado sua humilhação e eventual triunfo. Sabe, disse para Helena, se Ribeiro não tivesse me humilhado naquele dia, nada disso teria acontecido. Em certo sentido, devo meu maior sucesso ao meu maior inimigo. Às vezes me pergunto se ele sabia, no final, que havia criado algo maior ao tentar me destruir. Helena abraçou a mulher que havia sido sua mentora, salvadora e amiga. Maria, você transformou sua pior experiência na maior força para o bem que este país já viu. Maria Santos morreu pacificamente numa manhã de primavera, cercada por Helena, Ana, Bruno, Marcos e dezenas de outros que considerava família. Suas últimas palavras, sussurradas para Helena, foram simples. Continuem construindo. O funeral foi um evento nacional. O presidente declarou 3 dias de luto oficial. Representantes de 50 países vieram prestar homenagens. Mas a cerimônia que Maria teria apreciado mais foi a pequena reunião em sua fazenda na véspera do enterro. 100 pessoas que ela havia tocado diretamente, estudantes, colegas, reformadores, até alguns ex-inimigos que haviam aprendido a respeitá-la, se reuniram para compartilhar histórias. Bruno Thompson, agora com 50 anos e cabelos grisalhos, contou sobre como ela o havia transformado de um jovem arrogante em um líder que priorizava desenvolvimento de equipe. Ana Ribeiro falou sobre como Maria havia quebrado o ciclo de corrupção em sua família. Helena descreveu como uma mulher quebrada havia sido reconstruída pela paciência e sabedoria de Maria. Mas talvez o tributo mais tocante veio de uma graduada da Fundação, agora com 22 anos e trabalhando em reforma educacional. Doutora Santos me ensinou que não importa quão pequena você seja, quão jovem seja, quão impotente se sinta, você sempre tem escolha. Pode aceitar o mundo como é ou pode escolher torná-lo melhor. Ela escolheu torná-lo melhor e nos ensinou a fazer o mesmo. Os jornais no dia seguinte estavam cheios de análises sobre o legado Santos, as reformas que havia implementado, as instituições que havia criado, os sistemas que havia transformado. Mas as pessoas que a conheciam sabiam que seu verdadeiro legado era mais simples e mais profundo. Havia provado que mudança era possível. 1 ano após sua morte, a primeira turma completa da Fundação Fantasma se formou. 50 jovens de 18 anos, representando todas as regiões do Brasil, haviam passado 4 anos aprendendo não apenas matérias acadêmicas, mas como identificar problemas sistêmicos e criar soluções sustentáveis. Helena, agora permanentemente diretora da Fundação, observou com orgulho quando seus graduados dispersaram pelo país para implementar projetos comunitários. Maria Santos havia sonhado com uma geração que crescesse sabendo que sistemas injustos não eram inevitáveis. Agora essa geração estava se tornando realidade. 5 anos depois, o impacto era inegável. O Brasil havia se tornado modelo mundial em transparência governamental. Outros países enviavam delegações para estudar os protocolos Santos. A Fundação Fantasma havia estabelecido campi em 6 países africanos, 3 asiáticos e 2 europeus. Mas talvez a validação mais significativa veio de uma fonte inesperada. Derek Ribeiro Jr., filho do antigo inimigo de Maria, procurou Helena com uma proposta surpreendente. Aos 35 anos, havia se tornado advogado especializado em direitos humanos, deliberadamente escolhendo uma carreira que repararia os danos causados por seu pai. Quero estabelecer uma bolsa em nome de Maria Santos, explicou, para jovens de famílias afetadas por corrupção governamental. Quero transformar o nome Ribeiro em algo que constrói em vez de destruir. Helena aceitou a proposta, comovida pela ideia de que até os filhos de inimigos podiam escolher honrar o legado de Maria. A Bolsa Ribeiro Santos se tornou uma das mais procuradas oferecidas pela Fundação. 10 anos após sua morte, Maria Santos foi reconhecida pela ONU como reformadora do século, por seu impacto na governança global. Mas o reconhecimento que ela teria valorizado mais veio de uma fonte mais simples. Uma pesquisa nacional mostrou que 89% dos brasileiros acreditavam que
Uma pessoa comum pode fazer diferença real contra a corrupção. Uma mudança fundamental na mentalidade nacional que havia sido seu objetivo desde o início. Helena, agora com 60 anos, frequentemente caminhava pelos campos da fazenda convertida onde Maria havia passado seus últimos anos. A propriedade havia se tornado um centro de peregrinação para líderes mundiais, mas Helena sempre encontrava momentos de silêncio para refletir sobre a mulher que havia mudado sua vida. Durante uma dessas caminhadas, foi abordada por uma jovem jornalista escrevendo um livro sobre o fenômeno Santos. Como você acha que Maria gostaria de ser lembrada? A jornalista perguntou. Helena sorriu, lembrando de uma conversa que tiveram anos antes. Ela me disse uma vez que não queria ser lembrada como heroína. Queria ser lembrada como professora. Alguém que mostrou a outros que eles podiam ser melhores do que pensavam. E você acha que conseguiu? Olhe ao redor. Helena gesticulou para os campos onde estudantes da fundação praticavam técnicas agrícolas sustentáveis, para os laboratórios onde pesquisadores desenvolviam novas formas de detectar corrupção, para o auditório onde jovens líderes debatiam soluções para problemas sociais. Esta não é uma estátua ou monumento, é uma instituição viva que continua crescendo e se adaptando. Isso é exatamente o que ela teria querido. A verdadeira medida do impacto de Maria se tornou clara na década seguinte, quando uma nova geração de políticos, muitos treinados em princípios da Fundação Fantasma, começou a assumir posições de liderança. Eles implementaram reformas que iam além do que Maria havia imaginado, construindo sobre sua fundação para criar sistemas de governança que priorizavam transparência, competência e responsabilidade social. Bruno Thompson, agora ministro da Agricultura, implementou um programa que levava técnicas sustentáveis desenvolvidas na fundação para pequenos agricultores em todo o país. Ana Ribeiro havia se tornado procuradora-geral, liderando uma nova geração de investigações anticorrupção. Marco Silva dirigia um instituto internacional que exportava princípios de governança ética para países em desenvolvimento. Mas talvez o tributo mais tocante ao legado de Maria veio de uma fonte completamente inesperada. Aos 95 anos, Carlos Mendes, o jornalista que havia ajudado a expor a rede de corrupção que custou a vida de João Santos, publicou suas memórias. No capítulo final, revelou algo que nunca havia contado a ninguém. Maria Santos me salvou de desistir do jornalismo investigativo. Eu havia passado anos expondo corrupção apenas para vê-la continuar, vendo criminosos escaparem da justiça, sentindo que meu trabalho não importava. Mas quando viu que uma única mulher com coragem suficiente podia conquistar, entendi que mudança não vem de uma grande revelação, mas de pessoas persistentes se recusando a aceitar o inaceitável. Maria me ensinou que jornalismo não é sobre ser famoso ou ganhar prêmios, é sobre criar as condições onde justiça se torna possível. 20 anos após sua morte, a influência de Maria havia se expandido muito além de suas intenções originais. Universidades ofereciam cursos sobre metodologia Santos em reformas organizacionais. Empresas implementavam seus protocolos para combater corrupção corporativa. Até organizações religiosas usavam seus princípios para construir transparência e responsabilidade em suas hierarquias. O 20º aniversário de sua morte foi marcado com um simpósio internacional realizado em Anápolis, no mesmo campo onde ela havia enfrentado Ribeiro décadas antes. Líderes de 80 países participaram, não para reverenciar uma figura histórica, mas para discutir os próximos passos na evolução dos sistemas que ela havia pioneirizado. Helena, agora com 75 anos e servindo como presidente emérita da Fundação, deu o discurso de abertura. Maria Santos não teria querido que passássemos tempo hoje olhando para trás. Ela teria querido que olhássemos para frente, identificando os próximos sistemas que precisam ser reformados, os próximos grupos que precisam ser empoderados, os próximos desafios que exigem coragem para enfrentar. Durante o simpósio, foi anunciada uma descoberta surpreendente. Arquivistas trabalhando nos papéis pessoais de Maria haviam encontrado um diário que ela manteve durante seus últimos anos, cheio de reflexões sobre liderança, mudança e legado. Uma entrada datada apenas semanas antes de sua morte ressoou particularmente com a audiência. Meu maior medo nunca foi falhar. Foi ter sucesso de uma forma que criasse dependência em vez de empoderamento. Quero que o mundo se torne melhor, não porque uma pessoa especial existiu,
mas porque pessoas comuns aprenderam que são mais capazes do que imaginavam. Se conseguir isso, se as pessoas que treinei agora estão treinando outras, se os sistemas que construí estão evoluindo além de minhas limitações originais, se jovens que nunca me conheceram estão usando estes princípios para resolver problemas que nunca imaginei, então posso descansar em paz, sabendo que plantei sementes em solo fértil. A resposta veio de uma fonte inesperada, uma apresentação de vídeo chamadas de graduados da Fundação Fantasma, trabalhando em 40 países diferentes. Eles relataram sobre reformas educacionais na Nigéria, iniciativas anticorrupção nas Filipinas, movimentos de transparência governamental na Guatemala e dúzias de outros projetos, todos usando princípios que traçavam suas origens até uma mulher de fazenda em Goiás que se recusou a aceitar humilhação como destino. O momento mais emocionante do simpósio veio quando Ana Ribeiro, agora com 67 anos e aposentada de uma carreira distinguida no Ministério Público, trouxe uma revelação final. Há algo que Maria me pediu para compartilhar apenas se certas condições fossem atendidas. Anunciou para a audiência silenciosa. Ela queria que vocês soubessem que nada do que conquistou foi planejado. Ela nunca pretendeu se tornar um símbolo ou líder de movimento. Tudo começou com uma escolha simples. Quando humilhada publicamente, ela poderia ter ido embora com raiva, ou poderia ter escolhido provar seu valor. Ela escolheu provar seu valor. Ana fez uma pausa, suas palavras ecoando pelo auditório. Mas depois, quando teve a chance de se vingar de Ribeiro, ela fez uma segunda escolha. Poderia ter destruído ele pessoalmente, ou poderia ter usado a oportunidade para construir algo melhor. Ela escolheu construir. E quando descobriu sobre a rede de corrupção que matou seu irmão, fez uma terceira escolha. Poderia ter buscado vingança contra todos os envolvidos, ou poderia ter focado em criar sistemas que impediriam futuras injustiças. Ela escolheu os sistemas. A lição que Maria queria deixar não é sobre competência agrícola ou reforma governamental, é sobre escolhas. A cada momento, quando enfrentamos injustiça, temos escolhas. Podemos ser vítimas ou agentes de mudança. Podemos focar em destruir o que odiamos ou construir o que amamos. Podemos buscar vingança pessoal ou justiça sistêmica. As escolhas que Maria fez, sempre escolhendo construir, sempre escolhendo incluir, sempre escolhendo empoderar outros, são as escolhas disponíveis para cada um de nós, todos os dias. A audiência ficou em silêncio por um momento completo, antes de irromper em aplausos que duraram 5 minutos. Mas o verdadeiro tributo veio nas semanas seguintes, quando relatórios chegaram de participantes implementando novas reformas inspiradas pelas discussões do simpósio. Nos anos que se seguiram ao simpósio, uma nova geração de reformadores emergiu. Pessoas que nunca conheceram Maria pessoalmente, mas haviam absorvido seus princípios através das instituições que ela criou. Eles enfrentaram desafios que ela nunca havia imaginado: corrupção digital, mudanças climáticas, desigualdade global intensificada pela tecnologia. Mas usaram as ferramentas conceituais que ela desenvolveu: análise sistêmica, construção de coalizões, foco em empoderamento versus dependência, escolha consistente de construir em vez de destruir. Dr. Sarah Okafor, uma graduada nigeriana da Fundação, implementou reformas educacionais que duplicaram as taxas de alfabetização em 3 estados. Quando perguntada sobre suas inspirações, respondeu: Maria Santos me ensinou que você não reforma sistemas lutando contra eles. Você os reforma construindo alternativas melhores que as pessoas escolhem voluntariamente. Chen Wei-ming, um reformador anticorrupção em Singapura, usou protocolos adaptados de Maria para limpar contratos de construção pública. A genialidade dos métodos Santos, explicou, é que eles não dependem de heróis individuais. Eles criam processos que funcionam mesmo quando pessoas imperfeitas os administram. Helena, agora com 80 anos, passou seus últimos anos produtivos viajando pelo mundo, não como embaixadora do legado de Maria, mas como consultora ajudando adaptações locais dos princípios fundamentais. Maria sempre insistiu que seus métodos teriam que evoluir para diferentes culturas e contextos, explicava para audiências internacionais. Ela não queria clones de seus sistemas brasileiros. Queria que pessoas entendessem os princípios subjacentes e os aplicassem criativamente aos seus próprios desafios. Talvez o exemplo mais dramático dessa evolução veio de uma fonte surpreendente: a própria família Ribeiro.
Derek Ribeiro Júnior, agora com 50 anos, havia não apenas estabelecido a bolsa em nome de Maria, mas havia dedicado sua carreira legal a defender vítimas de corrupção governamental. Em seu escritório, mantinha 2 retratos, um de seu pai, em uniforme militar, e um de Maria Santos em seus dias como diretora de divisão. Meu pai me ensinou como não ser, explicava para visitantes. Maria Santos me ensinou como ser. Irônico que a mulher que meu pai tentou destruir se tornasse minha maior inspiração moral. Sua filha, Ana Ribeiro Santos, ela havia adotado o sobrenome de Maria como homenagem, tornou-se a 3ª geração da família a ser moldada pelo legado de Maria. Aos 25 anos, estava terminando seu PhD em Governança Ética na Universidade Santos, a instituição de ensino superior que havia crescido a partir da Fundação Fantasma. Meu avô destruiu vidas, disse durante sua tese de defesa. Meu pai dedicou a vida dele a reparar esses danos. Eu quero dedicar minha vida a criar sistemas tão fortes que pessoas como meu avô nunca possam causar tal destruição novamente. Sua pesquisa focava no que ela chamava de prevenção sistêmica Santos, a ideia de que corrupção podia ser impedida não apenas punindo malfeitores, mas criando estruturas onde comportamento ético era mais fácil e mais recompensador que comportamento corrupto. Era uma evolução natural das ideias originais de Maria, adaptadas para uma era digital onde transparência podia ser automatizada e responsabilidade podia ser construída em sistemas desde o início. 25 anos após a morte de Maria, o mundo havia mudado de formas que ela jamais poderia ter previsto. Mas os princípios que ela articulou, escolher construir sobre destruir, empoderar sobre controlar, incluir sobre excluir, haviam provado ser surpreendentemente adaptáveis a novos contextos e desafios. A Fundação Fantasma agora operava em 60 países, mas cada campus havia evoluído para atender necessidades locais específicas. Os protocolos anticorrupção que ela desenvolveu haviam sido adaptados para organizações que iam desde corporações multinacionais até cooperativas de agricultores locais. Mais importante, uma geração inteira havia crescido entendendo que sistemas injustos não eram inevitáveis, eram problemas a serem resolvidos. Helena morreu pacificamente aos 85 anos, cercada por 3 gerações de reformadores que ela havia treinado. Seu último projeto havia sido um arquivo digital abrangente de todas as técnicas e princípios desenvolvidos por Maria e seus sucessores. Um recurso gratuito disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, enfrentando corrupção sistêmica. Em seus últimos dias, ditou uma reflexão final para o arquivo. Maria costumava dizer que o trabalho de reformar nunca terminava, apenas passava para outras mãos. Não porque os problemas eram infinitos, mas porque cada geração enfrentava novos desafios que exigiam adaptações criativas de princípios eternos. O que permanece constante não são as técnicas específicas, mas a escolha fundamental. Quando confrontados com injustiça, escolhemos construir algo melhor. A geração que assumiu liderança da fundação após Helena representava algo que Maria talvez nunca havia imaginado completamente. Um movimento global de reformadores que compartilhavam metodologia comum, mas que haviam adaptado seus métodos para contextos drasticamente diferentes. Dr. Amara Okafor, filha de Sara, liderava reformas de transparência em governos africanos. Professor Lee Chen Wei-Ming trabalhava em anticorrupção digital na Ásia. Doutora Isabela Santos Rodrigues, sem relação familiar, mas que havia adotado o nome Santos como honra, revolucionava a administração educacional na América Latina. Cada um havia crescido em tradições culturais diferentes, enfrentava desafios únicos às suas regiões, mas todos compartilhavam uma compreensão comum. Mudança sistêmica era possível, mas exigia paciência, persistência e principalmente a coragem de escolher construir quando seria mais fácil destruir. 30 anos após a morte de Maria, uma pesquisa global da ONU encontrou algo extraordinário. Em países onde métodos santos haviam sido implementados, níveis de confiança pública em governo haviam aumentado consistentemente, corrupção havia diminuído mensuravelmente e, mais importante, cidadãos relatavam sentir que podiam influenciar positivamente suas comunidades. Mas talvez o tributo mais poderoso ao legado de Maria veio de uma fonte completamente inesperada.
Um grupo de pesquisadores econômicos, estudando padrões globais de desenvolvimento, descobriu que países que haviam implementado variações de seus protocolos anticorrupção mostravam não apenas melhor governança, mas crescimento econômico mais sustentável, menor desigualdade social e maior inovação tecnológica. Os métodos Santos criaram um círculo virtuoso, concluiu o estudo. Transparência aumenta confiança, que aumenta investimento, que aumenta oportunidade, que reduz incentivos para a corrupção. Maria Santos não apenas reformou governança, ela demonstrou que ética e prosperidade não são contraditórias, mas mutuamente reforçantes. Para marcar o 30º aniversário de sua morte, a Assembleia Geral da ONU votou unanimemente para designar 15 de março, o dia em que ela enfrentou Ribeiro em Anápolis, como Dia Internacional da Reforma Sistêmica. Mas a celebração mais significativa não aconteceu em Nova York ou Brasília, mas nos campos de treinamento originais em Anápolis, onde milhares de graduados da Fundação Fantasma de todo o mundo se reuniram para um evento simples: plantio comunitário de uma nova safra, usando técnicas sustentáveis que Maria havia pioneirizado décadas antes. Ana Ribeiro Santos, agora com 40 anos e diretora global da Fundação, dirigiu-se à multidão. Maria Santos nunca quis ser lembrada como heroína. Queria ser lembrada como professora. Hoje, enquanto plantamos estas sementes, eu pergunto: que tipo de professora ela foi? Foi o tipo que disse a seus estudantes o que pensar, ou o tipo que ensinou como pensar? Foi o tipo que criou seguidores, ou o tipo que criou líderes? Ela gesticulou para a multidão diversa de reformadores de dezenas de países. Olhem ao redor. Vejam pessoas de culturas, religiões, contextos políticos completamente diferentes, todos unidos não por ideologia comum, mas por metodologia comum. Todos comprometidos não com as soluções específicas de Maria, mas com sua abordagem para encontrar soluções. Este é o verdadeiro teste de qualquer professor. 30 anos depois, seus estudantes estão repetindo suas palavras ou estão aplicando seus princípios para resolver problemas que ela nunca imaginou. A resposta veio nas semanas seguintes, quando relatórios chegaram de todo o mundo sobre novos projetos lançados por participantes da reunião. Reformas de transparência digital em 3 países africanos. Iniciativas anticorrupção adaptadas para organizações religiosas no Oriente Médio. Protocolos de prestação de contas para corporações na Europa. Sistemas de empoderamento comunitário na Ásia. Programas de educação ética nas Américas. Cada projeto único em sua aplicação, mas todos seguindo os princípios fundamentais que uma mulher de fazenda em Goiás havia articulado. Escolher construir sobre destruir, empoderar sobre controlar, incluir sobre excluir. Quando os historiadores do futuro estudarem o final do século XX e início do XXI, poderão notar uma mudança sutil mas profunda na forma como a humanidade abordava problemas sistêmicos. Onde gerações anteriores haviam aceitado corrupção, desigualdade e abuso de poder como inevitáveis, esta era desenvolveu ferramentas conceituais e práticas para criar mudança real e duradoura. E se traçarem essa mudança até suas origens, encontrarão uma mulher de 52 anos em um campo empoeirado em Goiás, carregando um saco de mandiocas e tomando uma decisão simples. Quando humilhada publicamente, ela não fugiria. Ela provaria quem realmente era. Maria Santos nunca pretendeu mudar o mundo. Ela apenas se recusou a aceitar que sistemas injustos eram imutáveis. Mas às vezes, a coisa mais revolucionária que uma pessoa pode fazer é simplesmente escolher não aceitar o inaceitável. E às vezes, essa escolha, feita no momento certo com coragem suficiente, pode plantar sementes que florescem muito além dos sonhos mais selvagens do plantador.